Olá, tudo bem? Vamos dando prosseguimento a mais uma conferência de conhecimento de si mesmo, de sabedoria universal. Sejam todos bem-vindos à conferência número 8, Evolução, Involução e Revolução. As leis de evolução e de involução são duas leis mecânicas, ou seja, a que todos nós estamos submetidos. Não tem escapatória. Nós entramos nessas duas leis, nesse eixo mecânico da natureza, e não tem escapatória. Assim como caímos na vida, a vida nos leva e não conseguimos escapar dessas duas leis mecânicas, pois que elas compõem este eixo mecânico da natureza. E não pensem que só existe evolução, não. Existe a sua irmã gêmea, a involução. Para que haja o equilíbrio, para que a natureza tenha seu equilíbrio. Então, tudo sabemos que são dualidades, alto, baixo, positivo, negativo, tristeza, alegria. Da mesma forma, evolução e involução. Então, para que haja o contraponto, tem que haver a dualidade, e a evolução não é uma exceção. Todos nós temos esperanças na evolução mecânica, na esperança que um dia as coisas vão ser melhores, que a natureza vai fazer as coisas por nós, as melhorias por nós. Nós vamos ficar esperando que a natureza faça por nós, que os outros façam por nós, que a sociedade faça por nós. Tranquilo. É só ficar esperando o governo faça por nós. E temos visto que não é assim. Temos visto, temos sentido na carne que a nossa esperança mecânica de que um dia as coisas sejam melhores não funciona. Achávamos isso há 50, 60, 70 anos atrás. E hoje em dia as coisas continuam iguais, ou até piores. Então hoje vamos conhecer a roda de Samsara. Um minutinho, por favor. Então a roda de Samsara, vou colocar a câmera bem pertinho para que todos possam ver. A roda de Samsara, que compõe esse eixo mecânico da natureza. Evolução ascendente, involução descendente. Todos haveremos de passar por 4 reinos que são conhecidos, né, que nós conhecemos. Saímos do absoluto, absoluto, nossa mônada, nossa chispa divinal. Nosso envoltório seminal. Saímos do absoluto com 3% de consciência e caímos primeiramente no reino mineral, ingressamos no reino mineral. Nossa essência, nossa chispa divina é incorporada a um corpo físico, a um corpo
de um mineral, conforme nosso raio de ser, conforme o nosso raio da criação. Existem 7 raios. Então, por exemplo, a nossa chispa, ela começa num metal denominado ouro. Se ela for do raio do sol, ela começa na prata, se for o raio da lua, começa no cobre, se for o raio de Vênus. Então, neste reino mineral estão os monocerebrados. Monocerebrados, apenas um cérebro, que é o cérebro emocional, ou o centro emocional. Possuem apenas o centro emocional. As almas neste reino mineral são denominadas de gnomos ou pigmeus. Pela evolução, reina Anubis. É Anubis, o regente da lei divina, que controla a evolução. Então, a única coisa que os gnomos ou pigmeus têm que fazer neste reino é ir à escola para aprender. Ir um pouco na escola para aprender. Então, eles aprendem e depois a maior parte do tempo, ficam brincando, são muito brincalhões, se divertindo. E aqui, então, eles começam a criar os primeiros defeitos, que é a desobediência, porque eles não querem ir para a escola, eles querem ficar brincando. E também a antipatia pelos gurus devas, que são os mestres que dão os ensinamentos nessa escola. Então eles começam a antipatizar por esses gurus. Então são os primeiros erros psicológicos que criamos. Então, Anubis, ele volta e meia, ele examina essas essências, esses gnomos, se já estão preparados para passar para um reino superior. Anubis examina os eus que essa essência tem. Se já tem suficientes defeitos psicológicos criados para esse reino, então Anubis os passa, os conecta ao reino vegetal. No reino vegetal estão os bicerebrados, ou seja, duplo cérebro. Duplo cérebro, o centro emocional é um cérebro, e o outro cérebro que são os centros motor, instintivo e sexual. Então, por exemplo, as plantas daqui, elas já começam a se movimentarem, possuem uma forma sexual ainda primitiva, mas possuem, começam a possuir instinto, começam a sentir dor e prazer, temor, e ao sentir dor e prazer, aí começam os defeitos psicológicos, porque quem sente dor, quem sente prazer, começa a criar defeitos psicológicos. Temor pelos predadores, pelos parasitas que vêm parar naquela planta. As almas neste reino são chamadas de elementais. Então também se desenvolvem de acordo com o seu raio da criação.
Então, o reino vegetal em evolução, ali estão as plantas benéficas, plantas medicinais, plantas boas para a saúde, plantas que servem para corantes, por exemplo. Então, uma infinidade de utilidades para que servem as plantas. São as plantas evolutivas que ajudam a humanidade de alguma forma. Quando Anubis conclui que já tem todos os defeitos criados para esse reino, que esse elemental atingiu o máximo de engarrafamento de sua essência para esse reino vegetal, então os passa para um reino superior, que no caso, o reino animal. As almas aqui no reino animal são chamadas de ânimas, ânima. Aqui também estão os bicerebrados. Eles entram neste reino com os mesmos 3% que saímos do absoluto. Entra no reino mineral com 3%, no vegetal continua com 3%, reino animal, a ânima continua com 3% de essência livre. E o resto vai se engarrafando em defeitos psicológicos. Então aqui o movimento dos animais se torna muito mais aperfeiçoado, porque eles precisam lutar pela sobrevivência, ir em busca de alimentos, se defenderem. O centro sexual também é uma forma bem mais inovada, aperfeiçoada. Possuem muito instinto, o instinto também bastante desenvolvido, e com isso vão criando mais e mais defeitos. E aí, quando o senhor Anubis, o regente da lei divina e o regente da evolução, conclui que esta ânima já tem suficientes defeitos criados para esse reino animal, então aí, bah, que legal! Chegamos no reino humano, aquele reino que todos anelavam. Os cachorros, por exemplo, nossos cachorrinhos, nos admiram. Todos os seres da natureza admiram o homem e querem ser um homem. E aqui conseguem, então, ingressar no reino humano também com os 3% de consciência, de essência livre. Então, aqui são dadas 108 existências de oportunidades para que consigamos a nossa autorrealização. Então, da existência número 1 até a 54. Então, começamos vivendo em tribos, em pequenos povoados, em vilarejos, até a existência 54. Ou somos que nem ciganos, nômades, que andamos pelo mundo conforme as circunstâncias. Andávamos, né? Aqui acontece um fenômeno que é o recebimento do terceiro cérebro. Terceiro cérebro, que é o cérebro intelectual.
o cérebro intelectual. Começamos a pensar. O ser humano é um verdadeiro, como diz o nosso mestre, animal intelectual equivocadamente chamado de homens. Por que não somos homens? Porque nós copulamos como os animais, reagimos como os animais, agimos como os animais, matamos, odiamos, detestamos, invejamos, roubamos, guerreamos. Então o ser humano, ele infelizmente se presume de muito sábio por causa do pensamento. E aí quando chegamos na existência de número 54, termina a evolução. Começa o outro eixo da roda seguir o seu caminho. E caímos, lamentavelmente, na involução. Porque nós somos como bichos, infelizmente, animais intelectuais, pensantes. Aí começamos a ir morar em grandes cidades, em grandes centros e até em megalópolis. E com isso nossos defeitos psicológicos vão aumentando, a ponto de termos milhares e até milhões de defeitos psicológicos. Então, quando achamos que nos presumimos de sábios, de perfeitos, de superevoluídos, é porque já estamos na involução, nos traga a involução. Aqui começa um dique para o mal, um chega, um basta, basta de tanta maldade, tanto egoísmo, querer tudo para a gente, passar por cima das pessoas para satisfazer os nossos desejos, nossas paixões, e nos traga a involução da natureza. Então aqui começará os reinos humanoide, animaloide, vegetaloide e mineraloide. Então, de humanos passamos a humanoides, de animais passamos a animaloides, de vegetais passamos a vegetaloides, de minerais a mineraloides. Claro que nessa sequência que eu havia mostrado anteriormente. Existe uma lei que se chama a lei do trogo, a lei do trogo, esqueci agora o nome da lei, não está escrito aqui. É a lei do trogo, simplesmente. Do trogo auto-egocrático cósmico comum. Lei do trogo auto. Bom, perdão. Simplesmente a lei do trogo, que nenhuma essência pode ficar ociosa, porque fomos tragados pela involução, a nossa alma foi tragada pela involução, estamos perdendo a nossa alma na involução. Então nenhuma chispa pode ficar ociosa aqui sob a epiderme do planeta.
então passarão a existir corpos que nos correspondam, que nos representem. Então, por exemplo, no reino animaloide, um animal que representa uma essência que está no abismo é o porco, o macaco. A de vegetal, por exemplo, um vegetal que represente uma alma que esteja em evolução, então são plantas nocivas, venenosas. Minerais que representem uma alma que esteja na evolução, então minerais em decomposição, minerais que estão se petrificando, que estão se fossilizando. E quando passarmos por todos esses reinos, então chegando no fundo mesmo do abismo, então ali são destruídos pela natureza todos os defeitos psicológicos. E quando morre o último defeito psicológico, essa é a morte segunda. Então é como se fosse um último suspiro, e aí recebemos uma nova alma para mais um ciclo de reino mineral, vegetal, animal, 108 existências como humanos, depois animaloides, vegetaloides e mineraloides. Então todo este um ciclo é uma alma. Existem 3.000 ciclos, 3.000 vezes que isso vai girar. 3.000 vezes 108 existências, 324.000 existências de sofrimentos, padecimentos, que a nossa vida é de altos e baixos, nossa vida é muito sofrida às vezes, mas na involução, então é terrivelmente sofrida. O tempo custa a passar, existe uma materialidade muito grande, uma mecanicidade muito grande. Aqui no mundo físico são 48 leis, na involução são muitas leis. É muito pesado, é muito denso. E tudo isto é para que a natureza destrua todos os defeitos psicológicos. Começamos a evolução se enchemos de defeitos, e a evolução destrói todos. Novo ciclo, nos enchemos de defeitos, e na evolução se destrói tudo. E o pior é que estamos sempre com os 3% de consciência. Então, todos esses sofrimentos, 324.000 existências, 3.000 ciclos, 3.000 almas que recebemos e que as perdemos, poderia ser evitado se fizéssemos a revolução da consciência. Já a revolução da consciência é uma lei que deixa de ser mecânica, porque é voluntária de cada um de nós. Nós podemos fazer voluntariamente essa revolução. Não se trata de revolução de sangue e aguardente, né, de metralhadoras. É uma revolução interior. É a grande batalha contra nós mesmos, contra nossos defeitos psicológicos. E aí sim, podemos ir aumentando essa percentagem de consciência livre, dos 3%, 4, 5, 10, 20, é um trabalho para a vida toda. E assim vamos adquirindo até chegar na consciência plena.
vamos reintegralizando o nosso ser. À medida em que vamos despertando a consciência e chegando à autorrealização do nosso ser. Bom, já vimos na primeira conferência que existem 4 colunas: a da ciência, a da arte, a da psicologia e a da mística. 4 colunas. Ou então a coluna da ciência mais os 3 fatores. 3 fatores que conduzem à revolução da consciência. Vou abaixar aqui. 3 fatores. Então é a ciência mais os 3 fatores: arte, psicologia e mística. A ciência, como a gente já estudou, é a comprovação. Este é um grande diferencial do ensinamento desses mestres, a comprovação. Se não estão acreditando no que estamos falando, podemos comprovar por nós mesmos, feitos cientistas, sem precisarmos gastar dinheiro com lunetas, com microscópios, nada disso. É por nós mesmos, usando as ferramentas de comprovação. Desdobramento astral, meditação, autoobservação. A arte, então a ciência mais os 3 fatores. Os 3 fatores que são a arte, que é a criação de nós mesmos, através da prática de magia sexual, onde podemos ir criando nossos corpos superiores para a manifestação nas diferentes dimensões da natureza. A psicologia. A psicologia é o morrer, o primeiro fator, o fator morrer. A arte é o segundo fator, o nascer. O primeiro fator, a psicologia, que é o morrer, a eliminação de nossos defeitos psicológicos. Uma vez que estamos observando um defeito dentro de nós, então vamos tratar de compreendê-lo, julgá-lo impiedosamente, estudá-lo para compreendê-lo. O que esse defeito quer? O que ele quer de mim? Por que suga minhas energias? Ele é útil? Ele é verdadeiro? Ele é bom? É justo? E aí pedimos a morte, a nossa mãe divina particular, que todos temos uma mãe divina interior. Minha mãe não quer este defeito, não quer esta vaidade, esta presunção. Por exemplo, estou observando uma vaidade dentro de mim, uma vaidade de instrutor, uma presunção de instrutor. Minha mãe, eu não quero essa vaidade, eu quero ser simples como as crianças, ser simples como os elementais da natureza. Esse orgulho, essa presunção asquerosa que faz nos sentir o que não somos. E a mística é o fator amor à humanidade, a entrega deste ensinamento gratuitamente e a todos sem distinções nenhuma. A mística é criar o amor dentro de nós, já que o absoluto só possui uma lei, que é a lei do amor.
E se queremos voltar ao absoluto, temos que ter esse amor, despertar este amor, ir despertando este amor. E isto se vai fazendo morrendo, eliminando o egoísmo, eliminando o ódio, vamos despertando o amor, vamos despertando nossa essência, libertando nossa percentagens de essência que estão presas dentro de nossos defeitos psicológicos. Bem, esta então é a conferência. Podem pedir o livro de conferências, ali estará mais minucioso, mais bem explicado. O livro de conferências é um arquivo PDF 42998 188 787. Então, devem me enviar ou o Zap ou o seu e-mail, para que eu possa enviar esse arquivo com todas as conferências do mestre Samael e do mestre Rabulu. Então eu deixo como tarefa a todos não acreditar simplesmente no que estamos dizendo, mas sim comprovarmos, buscarmos a comprovação. Já ensinamos a morte psicológica, vamos aprofundar esse estudo. Já ensinamos o desdobramento astral, mas vamos aprofundar ainda mais, com os quais poderemos ir comprovando, né, todo este conhecimento. E não simplesmente duvidar, mas comprovar. Porque com a comprovação, com a investigação, some-se a dúvida, qualquer dúvida. Um abraço a todos e até mais.